Olá pessoal, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dificuldade e que muitas vezes atrapalha o nosso orçamento financeiro, que são os famosos imprevistos, né? Tem gente que parece que, né? Tem gente que acredita até que é um imã de imprevistos, né? Que todo mês, parece que no mês que você ganha bem e o dinheiro sobra mais, sempre aparece imprevisto, né? E aí você nunca consegue começar a investir, o dinheiro nunca sobra porque parece que todo mês, né, surgem esses imprevistos. Mas na Colive de hoje eu trouxe uma especialista em seguro de vida, seguro em vida, né, que é o termo que ela gosta de usar mais, para a gente conversar sobre isso, não só sobre seguro de vida, imprevistos, mas também sobre como formar a sua reserva financeira. E tudo bem? Tudo bem, Carol? Que legal, obrigada pelo convite. Não pode deixar de falar, né? Chega final de ano, primeiro o pessoal faz aquele balanço, né? É, Balanço do que deixou de fazer, o que procrastinou, né? é, Aí chega janeirão, a pessoa fala, não, esse ano vai ser diferente, é, né? Aí o pessoal sai todo mundo desesperado, né? Mas a gente sempre tem que pensar pro lado positivo, né? Porque a intenção de ter um plano, né, já está alguns passos à frente de muitas pessoas, né? Só que um plano sem ter a prática, né, Carol, de nada adianta. sim, com certeza. E é aquela coisa, né, Tati? Assim, eu percebo que as pessoas esperam muito a bomba explodir para tomar uma atitude, né? Não precisa ser assim, né? Exatamente, assim, ó, a cultural, né, do brasileiro, a gente é muito otimista com tudo, né? Uhum. Então, ó, a gente leva esse otimismo então para nossa vida financeira, para nossa vida amorosa, para tudo, né? E eu sempre falo assim, quando a gente se planeja, né, a gente traça um plano, gente, assim, a nossa vida ela não é feita de planícies, né? Ela é um zigue-zague. Então, assim, é Exato. fato que a gente vai passar na nossa vida por altos e baixos, né? Só que quem está mais preparado vai sofrer menos, Exatamente. né? Se apresenta aí rapidinho, conta um pouquinho sobre você, seu trabalho. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Tati Miraki, eu sou especialista em seguros de vida, então exclusivamente com seguros de vida. Muito diferente, né? Que a maioria das pessoas acham que o seguro de vida só serve para quando ela morrer. Não É. é isso, gente. Ele é muito mais complexo, né? Do que isso. Então, eu até como corretora de seguros, né, poderia comercializar aí qualquer tipo de seguro. Mas a minha intenção, né, foi me especializar em seguros de vida. E quando a gente Uhum. fala em seguro de vida, né, Carol, as pessoas têm que entender que ele está atrelado a um planejamento financeiro também, né? Então a gente sempre trabalha em conjunto, em paralelo com o planejamento financeiro das pessoas. E aí, Tati, muita gente tem essa dúvida, como a gente está falando muito aqui de imprevisto e tal, a ideia aqui do nosso bate-papo de hoje é, né, explicar um pouco mais sobre o papel, né, do seguro de vida e da reserva financeira, né, no planejamento e também para evitar novos imprevistos, né, e também explicar, né, a importância dos dois, assim, qual é o papel dos dois, qual a diferença, né, entre os dois, por que é importante ter os dois. Né? Exato, eu sempre falo, né, para todas as pessoas que eu converso, que cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar com dinheiro, né? Mas é fundamental a gente entender que em todo planejamento pode acontecer imprevistos, Sim. né? E para que esse planejamento financeiro ele seja eficiente, é fundamental a gente contar com os riscos, né? Então eu falo ter reserva de emergência e contar com o seguro de vida. Por quê, né? Pensa que nossa vida é uma construção, né? A gente trabalha para sempre ter um patrimônio crescente, né? Ter uma vida mais tranquila e cada pessoa tem um objetivo, né? Algumas pessoas têm o objetivo, eu quero viver de renda na minha terceira idade, ou quanto antes, ou então eu quero comprar patrimônio, eu quero deixar um legado para minha família. Então, Uhum. nada disso vai adiantar você fazer um planejamento se você não estiver construindo esse planejamento em Uhum. cima, né, de uma coisa sólida.
ninguém constrói um castelo em cima de areia, né, Carol? Então, assim, Exatamente. a gente tem que contar, a gente tem que fazer uma base forte para quê? Para que se acontecer alguma coisa, né, não desfaça todo esse seu planejamento. E dependendo do tipo, né, do que acontece, inclusive pode ser o risco da ruína, que é o pior de tudo. Né? Então, por isso, sempre que eu bato muito nessa tecla, assim, a vida foi feita, né, para a gente se planejar, mas entendendo que imprevistos acontecem. Então, assim, a base sempre vai ser a reserva de emergência e o seguro de vida. Um Uhum. não exclui o outro. São objetivos diferentes, então as pessoas têm que entender a importância de cada um dentro do planejamento financeiro. Né? Uhum. Inclusive, cara, eu sei que muitas pessoas aí o seguro de vida, né? Fala, ah, não, mas eu não tenho filho, eu não vou morrer, Ou eu né? já tenho do Então, trabalho, né? eu já tenho do trabalho, exatamente. E Carol, até eu sempre falo, né? A gente não é diferente da maioria das pessoas, né? Sim, O brasileiro, a gente não tem educação financeira na escola, né? E a gente aprende a trocar o pneu do carro com ele em movimento. exatamente. Né? Então que a gente está aqui justamente, né? Não só para ensinar, como para a gente aprender também, né, Carol? Exatamente. Aí, Tati, a primeira coisa que eu queria que você explicasse, que o pessoal tem dúvida, é justamente sobre o seguro, né? Primeiro, a questão de explicar a diferença do seguro que a pessoa tem lá descontando do salário dela, o seguro que é feito pela empresa que ela trabalha, né? Quem é assalariado, e a diferença dela para uma reserva, né? Assim, como é que eu posso dizer assim? Como é que, né, o seguro te ajuda quando os imprevistos aparecem? Então, se você puder já pegar esse Sim, gancho. claro. Vamos lá, né? Existem diversos tipos de seguro e para diversos tipos de situações, né? Então, primeiro que a gente tem que entender que o mesmo seguro, por mais que eu, Tati, né, tenha a mesma idade que a Carol, o que não é, tá, gente? Mas vamos fingir que é. Então, a Tati e a Carol, nós somos pessoas diferentes. Então, provavelmente, o que é importante para a Tati é diferente do que é importante para a Carol. Então, não podem ser seguros iguais. O seguro, gente, ele não deve existir Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E a maioria das pessoas estão acostumadas com esse tipo de seguro. Então, você pensa o seguinte, né? Ele é como se fosse uma roupa de alfaiataria, né? Ou um sapato. Talvez se você experimentar o meu sapato e usar ele durante um tempo, você vai sentir dor no pé, porque ele não é o seu número, né? Então é importante as pessoas entenderem que existem diversos tipos de seguro, tá? O primeiro ponto. Então, as pessoas estão acostumadas com aquele seguro do banco, né? Que geralmente é um seguro que foi empurrado, assim, falo, goela abaixo, Uhum. né, Carol? E até para você entender, chuta, né? A gente vai comparar assim com países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Japão. Nos Estados Unidos, 95% da população tem seguro de vida. Chuta quanto é aqui no Brasil, Carol? 5. Olha, você mas 15% da população tem seguro de vida, incluindo esse seguro de vida do banco, que as pessoas fizeram, não sabe por quê, né? Muitas vezes é atrelado a um financiamento, ou pior ainda, porque um gerente do banco pediu para dar Para bater a um, meta. um para bater a meta, para o seguro, para o financiamento ficar mais barato, né? Então aquele seguro goela abaixo. Então, Uhum. provavelmente, quando a pessoa vir a precisar desse seguro, ela não vai poder utilizar, Uhum. certo? E ele é um seguro básico, tá? Seguro do morte e invalidez. E quando a gente fala em seguros de vida, muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, eu tenho um seguro, Tati, mas é um seguro da empresa. Gente, o seguro da empresa, ele não é um seguro seu, tá? Ele é um seguro para a empresa enquanto você Uhum. estiver lá. A partir do momento que você sair dessa empresa, você não tem mais esse seguro. E ele também é um seguro de vida básico, tá? E ele é um seguro de vida coletivo. Então, ó, o que é para Carol é para todos os outros funcionários da empresa. E muitas vezes, né, Carol, as coberturas são coberturas que não fazem sentido para aquelas pessoas que estão Exato. ali. Então, eu sempre falo, pode considerar um seguro de vida da empresa? Sim, mas você tem que
saber o que você tem ali e para ver se tem a necessidade de um complemento, né, desse seguro. Uhum. Então, assim, são coisas diferentes, né? Uhum. É. E aí, você falou também, eu lembrei até que os motoristas de aplicativo também têm seguro, mas é totalmente diferente, né, da pessoa fazer um personalizado para ela. Exato, inclusive, Carol, dependendo da profissão, tá? Ela pode gerar ou uma sobretaxa ou até mesmo uma não aceitação Uhum. dentro da seguradora. Então, por isso que sempre falo que é muito importante, né? Quando você for contratar um seguro de vida, é colocar todas as suas informações, seja suas informações de saúde, informações pessoais, estilo de vida. Então, se a pessoa fuma, se a pessoa tem sobrepeso, se essa pessoa fica pendurada em cima de um poste, né? Tudo isso vai contar dentro da análise de risco da seguradora, né? Porque o principal objetivo do seguro, tá? Ele tem duas fases. Vamos pensar assim, tá? Vamos pensar o seguinte aqui. Hoje a gente, né? Vamos colocar uma média dos 30 anos das pessoas, né? Não sei qual que é a idade da galera que está assistindo aqui a gente, né? Mas vamos colocar a gente aí como exemplo. Mas na faixa etária dos 30 anos, né? A gente está na nossa maior fase produtiva, no auge da nossa produção, né? Então vamos pensar que a gente é uma engrenagem que está ali rodando, a maior engrenagem geradora de dinheiro, geradora de renda, né? Então eu sempre vamos fazer uma tela mental. Hoje o seu trabalho, ele depende 100% de você? Ou você pode parar de trabalhar e sua renda não vai ser impactada? Né? Então, a primeira linha é essa. A sua renda depende 100% de você? Sim, depende. Agora, pensa só. Se acontecesse um problema nessa sua engrenagem, chamada vida, certo? Que você não pudesse trabalhar durante um determinado período, porque você ia precisar de uma manutenção, né? O que você faria? Né? Que vamos pensar como planejamento financeiro, né? E eu espero que até a sua audiência aí saiba, né, Carol, quando a gente vai em planejamento financeiro, quantas pessoas gastam, né? Quanto entra, quanto sai, né? Quanto sai. Então, pensar na falta dessa sua renda entrando, né? E você tiver que parar durante 3, 6 meses, um mês, a sua renda ela vai continuar igual? Qual que é o seu plano B? Né? E aí, por isso que é importante colocar primeiro a reserva de emergência ali, né? Então, então tá, vamos pensar aqui, né, Carol? Aconteceu um imprevisto com a Carol, ela sofreu um acidente, ou ela ficou doente, e você teve que se afastar por um período, né? Qual seria o seu plano B? Usar reserva. Isso se eu tiver, né? Exato, usar reserva. E depois que a sua reserva acabar? Aí a gente senta e chora, porque tem que voltar a trabalhar. Exato, só que muitas vezes você não consegue, né, voltar a trabalhar, porque, vamos supor, tive um diagnóstico de uma doença grave, né? Então, tive um câncer, tive que me afastar do trabalho durante determinado período. E sempre quando a gente fala, né, quando a gente tem um problema, principalmente relacionado à saúde, a nossa questão mental também conta muito. Então, se a gente não tá bem aqui, né, com outras preocupações, isso vai acarretar dentro do nosso trabalho. Sim. Também, né? E ainda mais falando uma pessoa, um exemplo, vou dar como um CLT, né? A empresa tem obrigação de pagar-lhe o salário dele durante um determinado período, né? Porém, depois desse período, é caixa, INSS. Então, aí vem o ponto 2, né? Carol, você teria coragem de contar com o governo? Fora que o INSS, né, igual tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria, você acaba recebendo bem menos do que o seu salário. Exato, a única garantia. Não te paga mais, aí fica pelo INSS. Eu sei que isso aconteceu até com meu pai, uma vez que ele sofreu um acidente. E ele ficou assim, preocupadíssimo. Eu preciso voltar a trabalhar. Exatamente, essa questão começa a afetar a saúde mental também. Primeiro que é uma luta para você receber, né? E quando você recebe aquela mixaria, digamos assim, né?
Porque hoje vamos pensar que a única garantia que a gente tem da Previdência Social, né, é de um salário mínimo. E vamos ser aqui racionais, né? Um salário mínimo hoje cobre o custo de vida de uma família? Dificilmente, né? Ainda mais para quem está assistindo aqui a gente, eu acredito. Então, dificilmente. Então, a gente não pode contar, primeiro, com um governo que não é eficiente, né? Contar, ou então, com um terceiro, a empresa, que ela tem uma responsabilidade até um determinado período, né? A nossa reserva de emergência, uma hora ela vai acabar, né? E depois, certo? Então, um complementa o outro quando a gente fala tanto de reserva de emergência quanto seguro de vida. Então, o seguro de vida, ele tem as proteções em vida, né? Proteções em vida. Ah, tive um diagnóstico de uma doença grave. O que é a doença grave? Hoje que é a seguradora mais paga, tá? Câncer, AVC, um infarto, ou então sofri uma queimadura, são vários tipos de doença, esclerose, tem de doenças até mais simples, até doenças mais complexas, tá? Então ela vai te dar um fôlego financeiro para você passar um determinado período, certo? Ou então sofri um acidente, e para quem é autônomo também, Carol, tem coberturas que também cobrem e protegem a renda dessa pessoa se ela ficar internado ou se ela ficar afastada. Então, exemplo, fiquei 30 dias internado. Ele vai garantir a sua renda durante o tempo da sua internação. Para quê? Para que a sua vida, né, o seu custo de vida não seja impactado. Então, é como se você tivesse com a sua renda normal. Legal. Tati, você falou da questão das doenças. Algumas questões que eu vejo muito, principalmente o pessoal que se afasta de trabalho, eu não sei se isso é considerado seguro de vida. Por exemplo, burnout, que também está muito em alta, depressão, principalmente essas questões mentais. Isso também o seguro de vida cobre ou é mais doença física em si? Então, hoje, assim, é muito natural, né, a gente escutar pessoas que tiveram burnout, essas questões psicológicas, né? A seguradora, ela vai levar em consideração isso no momento da contratação do seguro, porém, o seguro, ele não cobre essas características ainda. Eu até acredito, sinceramente, Carol, que futuramente, né, pode ser que haja alguma adequação, mas hoje não existe, tá, no mundo um seguro de vida que cubra esses eventos, tá? Ainda não existe. Isso tá bem recente, né? Plano de saúde também. A Amil fez uma campanha bem forte, acho que ano passado, que começou a cobrir, né, terapia, enfim, coisas ligadas à saúde mental. Provavelmente vai ser uma tendência aí nos próximos anos. Acredito que deve rever isso também. Sim, sim. E já tem mudado, tá, Carol? Porque antigamente, eu falo antigamente, alguns anos não muito longe, tá? Algumas proteções, inclusive, uma pessoa que tinha algum transtorno, ela não podia ter. Hoje em dia já mudou. Justamente, né, tendo em vista a quantidade de pessoas, né? Então, esse mercado de seguro, ele tenta acompanhar muito a mudança natural, né, do ser humano. Então, isso que é interessante também quando a gente fala em seguro de vida. Então, é sempre bom as pessoas, né, estarem atualizadas, as possibilidades que ela tem dentro de um seguro. E eu sempre bato na tecla, né, o importante é que o seguro seja personalizado, justamente porque a nossa vida muda, né, e o seguro e o nosso planejamento financeiro tem que ir mudando junto. E até ontem, né, eu postei e falei assim, gente, todo mundo senta para rever, né, vamos fazer ali nosso planejamento anual, façam do seu seguro também. Veja a sua pólice. O que está cobrindo? O que cobra a minha pólice? Qual que é o meu capital segurado de indenização? O que eu tenho direito? Ele tá equalizado? Aquele valor que eu vou receber, ele vai cobrir o meu custo de vida? Porque de nada adianta, né, Carol, a gente pagar por um serviço que quando a gente for receber, não vai fazer sentido nenhum. Exatamente. Né? E eu vou até dar o meu exemplo, né? Lá atrás, quando eu contratei o meu primeiro seguro de vida, e eu falo meu primeiro seguro de vida porque uma pessoa pode ter diversas apólices, então ela não é como um seguro de carro, né? O valor do capital segurado, eles são somados. Na época, eu contratei um seguro de vida
que eu podia pagar, né? Hoje eu tenho várias apólices, porque os valores foram somados, porque a minha vida mudou. E conforme as mudanças da minha vida, né, o seguro foi mudando junto. Então, por isso que a importância, né, do seguro tá atrelado ao seu planejamento financeiro também. Uhum. E a questão também da idade, Tati? Quando que tá cedo, quando tá tarde também para ver essas coisas. Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Gente, o seguro você não deve contratar só quando você tem filho ou quando você fica mais velho. Por quê? O quanto antes as pessoas contratarem um seguro de vida, mais barato ele vai ficar. Carol, quantas vezes nos seus atendimentos aí com seus clientes você já escutou a seguinte frase, né? Nossa, se eu soubesse que eu deveria ter começado a investir antes. Clássica. É a clássica frase, eu deveria ter começado a investir antes. O seguro de vida é a mesma coisa, tá? Então, hoje aqui no Brasil, a idade, né, que pode ser contratado é a partir dos 14 anos. Então, você pensa o seguinte, né? Aqui no Brasil, a idade limite de contratação é de 14 até 65, 75 anos. Quanto mais próxima a idade limite de contratação, mais risco você representa para a seguradora, porque a probabilidade de você receber aquilo é muito maior e mais rápido, e você não tem o tempo a seu favor. Já no seguro de vida contratado por pessoas mais jovens, o risco dela é bem menor, e ela tem o tempo a favor dela. E hoje, o que contrata, tá? O que compra o seguro de vida não é valor aquisitivo, quanto a pessoa vai pagar, e sim a saúde. Então, uma pessoa mais jovem, a probabilidade de ela ter uma saúde melhor é muito maior. E a seguradora vai levar em consideração esse risco. Então, por isso, o quanto antes a pessoa contratar, mais barato esse seguro vai ser. Inclusive, Carol, existem modalidades de seguro, tá? E até é legal isso falar pro pessoal que tem seguros que são renovações anuais. Então, pensa como se fosse um seguro de carro, né? Chega todo mês, eu tenho que renovar esse meu seguro. E toda renovação, você passa por uma nova análise. Então, se a Carol bateu o carro, se ela abriu algum sinistro. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma amiga que eu vi que ela está aqui na live, a Isis Caroline. Vou entregar ela agora. Ela falou assim para mim, ela foi fazer um seguro, né, do seguro do carro, e ela tinha feito já 2 sinistros no carro dela. Ela falou assim, Tati, meu seguro ficou 2 vezes maior do que uma amiga nossa, que tem o mesmo carro, a mesma idade. Por quê? Ela teve um sinistro maior nesse seguro do carro. Então, esse seguro, o seguro de vida, na contratação que tem renovação anual, ele vai considerar isso. Então, hoje, a Carol, a Tati, há 2 anos atrás, a Tati tinha 33 anos. Passaram-se os anos, agora tem 35. Então, o risco dela hoje é muito maior. Então, seguros com reenquadramento etário, é como se fosse um plano de saúde, né? Quanto mais velho, mais caro vai ficar. E existem seguros, Carol, onde eles fazem o congelamento de risco. O que é o congelamento de risco? No momento que a pessoa contratou, a seguradora analisou a saúde dela, isso é importante dizer, ela vai analisar a sua saúde. Uma vez que ela deu ok, certo, para a sua saúde, ela vai congelar o seu risco. Então, a Tati e a Carol vai ter para sempre a mesma saúde contratada, independente do que aconteça. Então, ela não vai ser como seguro de carro. Inclusive, Carol, um ponto importante, né? Esse seguro de renovação anual, quando tem um reenquadramento etário, dentro ali, né, das condições gerais, que eu falei a bíblia do seguro, né? As condições gerais, ele está descrito que se o segurado, inclusive, não informar o seu agravamento de risco, é um impeditivo dele não receber essa indenização. E eu vou te falar, viu, Carol, é muito comum. Sempre quando eu começo uma reunião, eu pergunto para as pessoas, né? O que você pensa sobre seguro de vida? 2 coisas. O seguro só serve para quando eu morrer, então ela desconhece as proteções em vida. Ou então, meu pai pagou um seguro a vida inteira e quando ele veio a faltar, a gente não recebeu. Por quê? Mudou a condição de saúde dele, então, ou seja, agravou o risco dele e ele não avisou a seguradora. Sendo que o seguro dele era desse reenquadramento etário. Então, você pensa só, né? É natural que a gente, conforme vai ficando mais velho, né? Me descuidei um pouco, tenho pressão alta, sei lá, diabetes, não avisei a seguradora. Ela vai falar o quê? Olha, seu risco aumentou e você não me avisou. Então, pode ser um impeditivo para essa pessoa receber o seguro.
Então, eu sempre falo, né? Se você tiver a possibilidade de escolher seguros com congelamento de risco, que aí você vai saber o que você vai pagar do começo até o final e não vai ter surpresas, né? Começar a possibilidade de você não receber aquela indenização. Pensa só, né? Você conta com aquilo, ou pior, né? Sua família, se você não estiver aqui, Uhum, né? Você não poder receber esse seguro, imagina. uhum. Ah, Tati, outro ponto que é importante de esclarecer também é a diferença do seguro para a previdência privada. Porque também tem muita gente que acha que é a mesma coisa. E tem muita gente, né, que confunde o seguro de vida, né, com a previdência privada. Mas vamos pensar o seguinte, são objetivos diferentes, né? O maior objetivo da previdência privada é renda futura, certo? O maior objetivo do seguro é proteger enquanto você não chegou nesse futuro, tá? Então, um é complementar ao outro, tá? Um não exclui o outro. E surge ainda mais dúvida quando fala de previdência, né? Quando a gente vai comparar com seguros de vida resgatáveis, tá? Eu sempre falo, gente, o seguro de vida resgatável, antigamente, né? As pessoas ligavam muito o seguro de vida resgatável com um investimento. Ele é um investimento para a nossa vida, mas ele não é um investimento visando retornos financeiros. Porque o principal objetivo desse seguro resgatável é ele ser vitalício e não o resgate. O resgate, a gente fala, né, que é a cereja do bolo. Se lá na frente o seguro não fizer sentido, você não perdeu dinheiro. E aí, por isso que as pessoas confundem muito o seguro de vida resgatável com a previdência privada. Então, assim, são objetivos diferentes. Um complementa o outro, assim como a reserva de emergência vai complementar o seguro de vida e a previdência vai complementar o seguro. E aquela velha frase, né, Carol? Não coloquem todos os ovos no mesmo cesto, Uhum. né? Não, Eles têm que fora, caminhar juntos. fora também, Tati, que dentro da Previdência muita gente não sabe, mas se você não olhar direitinho também a modalidade, igual o seguro de vida, tem vários detalhes ali por dentro que se você não olhar direito, é, pode acontecer na hora de você receber, se você se aposentar ou de você falecer, né, e a sua família for receber, não receber, né? Exato, Porque às e pior vezes, que causa uma frustração, né? é. Ó, o Causa uma Sérgio frustração muito grande. fez uma pergunta muito boa aí, de quais os benefícios do seguro para os menores aí, no caso a filha dele tem 8 anos, se já seria interessante aí desde a infância. E é até legal essa pergunta, Carol, a gente comparar, né, como eu falei, nos Estados Unidos, porque 95% da população tem seguro de vida. Primeiro, que lá eles têm educação financeira na escola, né, então eles aprendem desde de pequenininhos. E diferente do que é no Brasil, quando um filho nasce, o pai faz um seguro de vida, certo? Para o filho como beneficiário, para garantir que se acontecer alguma coisa com esse pai, enquanto o filho dele não sair da faculdade, então, ou seja, vamos pensar, até uns 30 anos, né? O valor da educação desse filho está garantido. Então, por isso que é uma margem tão alta, uma porcentagem tão alta. Porque lá a educação para eles é prioridade. E sem contar que a faculdade lá eles pagam à vista, né? Sim. Então, vamos pensar assim, no caso do Sérgio. Tem uma filha de 8 anos. Se o Sérgio é pilar financeiro, principal pilar financeiro da família, na ausência dele, como que a filha dele ia chegar, né, até o final, ali, até a independência dela, até os 18, 20, 30 anos dela. Tá? Então, a conta principal que a gente faz e deveria ser feito quando se desenha um seguro de vida é quanto os seus filhos precisariam, né, o valor de capital segurado, que a gente chama de indenização, certo? Até eles completarem 18 anos, que é quando eles, né, deixariam de ser seus dependentes financeiros. Né? Então, sempre que a gente fala é a proteção da renda e a proteção e o principal, é a proteção do pilar financeiro, do principal pilar financeiro. Para quê? Para que essa casa, né, não rua. Né? Então, sempre quando a gente fala, quando tem crianças ainda, é quase que imprescindível, né? A gente contar com um seguro de vida dentro desse planejamento financeiro, porque na sua ausência, como que ficaria a sua família? E em termos aí também de investimento, para
aproveitar o gancho. No caso da reserva, também é interessante que você forme uma reserva para cobrir os custos que você tem. Se você paga os custos dos seus filhos, da moradia e tal, a reserva tem que ser considerada todos os custos que você tem, né? Os seus custos fixos, inclusive as despesas dos seus filhos. E aí você investiria, né, a sua reserva financeira no seu CPF. E no caso, né, tem muitos... Tá crescendo muito no Brasil essa cultura também dos pais que investem no CPF dos filhos, porque hoje já é possível, né? Tem criança que já nasce com CPF, na minha época ainda não era assim. Se for para os... se for um dinheiro que você está juntando para a criança usufruir a partir dos 18 anos dela, aí beleza, é legal você investir no CPF dela, enfim, em outros investimentos mais para o longo prazo, né? Porque até dependendo da idade do seu filho, falta mais de 10 anos, aí já é considerado longo prazo. Mas em termos de reserva, se é, você, exatamente o que a Tati falou, se é você que está arcando com os custos aí da sua família, você tem que fazer uma reserva para você, né? No seu CPF, já levando em consideração todos os custos que você arca. Né? Ainda mais pensando que a gente está numa construção, né? Quando a gente fala em investimento, reserva, né, futuro dos nossos filhos, a gente está numa construção de patrimônio. Enquanto a gente ainda não chegar nesse patrimônio ideal, você tem que proteger essa sua construção, né? Justamente aquilo, porque se acontecer alguma coisa com você, você vai garantir que essa construção vai continuar, né? E que você não tem que ruir essa construção inteira. Então, quando a gente fala de pessoas que têm filhos, né, a gente leva muito em consideração isso. O investimento é proteger o investimento, enquanto ele está construindo esse futuro. Sim, sim. E aí tem aquela analogia do avião, né? De você tem que botar a máscara primeiro em você e depois nas outras pessoas, né? Acho que... Exatamente, exatamente. E outra coisa, né, quando a gente fala em seguro de vida também, Carol, linkando, né, o seguro de vida, a previdência, é sempre importante que os dois andem juntos. As pessoas, elas desconhecem também algumas informações. Eu sempre falo, né, a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer, por mais que você goste disso ou não, né, e que a gente vai pagar imposto. E na hora que juntar esses dois, Carol, esteja sentada, viu? Porque o soco na cara é grande, né? Porque existe um imposto que a gente chama que é o imposto da morte, né? Que é imposto de transferência de causas mortes, tá? E isso todas as famílias têm que passar, tá? Então, o que acontece? Já passou por inventário alguma vez na sua família, Carol? Já. E como que foi? Mais ou menos. Exatamente, porque, ó, pra você ter uma ideia, e aqui no Brasil ainda é julgado barato esse imposto, tá? Ele é um imposto que ele vai variar de acordo com o estado, que ele pode ser de 4 a 8%. Nos Estados Unidos, choque agora, são 40% do valor total do patrimônio. Quando a gente fala patrimônio, é tudo, né? Então é casa, é investimento, tudo, 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 tá? Então, esse patrimônio ele é bloqueado até que a família pague os impostos para acessar esse inventário, né? Então, você fala, a sua família, ela tem que pagar esse inventário, né? Esse imposto até 60 dias. Passado esses 60 dias, é multa e juros. Então, o seguro de vida, ele entra com uma ferramenta sucessória. Para quê? Para você garantir liquidez imediata para sua família, certo? Caso você venha a faltar. Então, você está garantindo o quê? Que tudo aquilo que você construiu, a sua família vai acessar, né? E ele não vai ter que ficar para o Estado. Ou então, ele não vai ter que ficar travado aí numa briga judicial porque você não conseguiu pagar o imposto e aquilo virou uma bola de neve. Né? Então, sempre eu falo assim, quando a gente fala em seguro, em proteção, em gerenciamento de risco, a gente está antecipando a solução de um problema. Até porque quando a gente está ali no meio do olho do furacão, a tomada de decisão no emocional é muito mais difícil, muito mais impactante, né? Sim, sim. Muito bom. Tati, como a gente também falou muito dessa questão do imprevisto, eu queria saber se o seguro ele tem um tempo, assim, aconteceu um imprevisto, sei lá, descobri uma doença agora e eu acabei de
fazer a minha pólice? Eu já consigo acessar ou tem uma carência? Como é que isso funciona? Tá, existe carência, sim, do seguro, tá? Mas o que vai determinar o tempo dessa carência é a seguradora. Uhum, Então, não existe assim, a única que existe, né, para morte, a seguradora é obrigada a pagar isso em 30 dias, isso o órgão que regulamenta, que é a SUSEP, né, diz que tem que ser dentro desses 30 uhum, dias, porém a carência, tá? Então, se eu tive um diagnóstico de uma doença grave, quanto tempo eu vou estar, a partir de quanto tempo, né, eu posso descobrir isso? Ele vai variar de seguradora para seguradora. Tá? uhum. Tem seguradoras que é 6 meses, outras são 90 dias, então vai depender muito. E todas essas informações tá ali dentro das condições gerais. E eu falo assim, né? Se quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente não lê nem o manual de instruções, quanto mais as condições gerais, né? Exatamente. Então é importante que você tenha alguém de confiança, né? Ali, o papel ali do seu corretor, do seu seguro, o especialista, porque ele tem que ser essa tecla SAP para você passar todas essas informações. Então, qual que é a carência? Qual que é a vigência? Até quando eu vou pagar esse seguro, que é importante também, né? Eu sempre levo isso em consideração junto com o planejamento financeiro. Até quando eu vou pagar esse seguro? Quanto esse seguro vai ficar? Então, a gente sabe, né? O brasileiro, não vai ler, não vai ler. Não vai ler mesmo, mas sempre seja atento às principais informações. E por isso que eu fico muito contente, Carol, quando me chamam para fazer a live, porque eu sei que as pessoas que estão interessadas vão lá, anota tudo. Na hora que chegar lá no corretor, elas já estão assim, né? Ó, você tem isso, você tem aquilo, e tá certa, né? Fala, a informação é o bem mais precioso, a informação aplicada, né? O conhecimento aplicado. Exatamente. Ninguém tira Né? esse. Exato, dando um monte de ferramenta aí para quando as pessoas forem contratar o seguro dela já estarem afiadíssimas. Não comprarem aí gato por lebre, né? Exatamente. Tati, tem alguma última consideração aí que faltou a gente falar sobre essa questão dos imprevistos, do seguro, enfim? Eu acho que a principal questão, né, Carol, é do seguro ele fazer sentido para cada pessoa de forma individual, né? Então, essa pessoa é autônoma. Cara, o autônomo, não precisa ninguém, primeiro, né, ninguém tem segurança, seja ele CLT, empreendedor, profissional liberal, ninguém, né? Mas a gente tem que levar em consideração o que é a profissão de cada pessoa. Então, para o autônomo, que não tem segurança nenhuma, que depende 100% dele, tá ali na frente das pessoas, trabalhando para gerar a renda dele, tá? Qual vai ser o plano B? Se ele tiver um diagnóstico de uma doença grave, se ele tiver que se afastar do trabalho por um período, né? Então, a levar isso em consideração, qual que é o seu plano B? E o seguro vir para ser esse colchão financeiro dele, é ser o seu escudo dele. Né? Para um CLT, quais são as suas responsabilidades? Eu sempre falo muito isso para os meus clientes, né? Quais são as suas responsabilidades financeiras? Né? Se ontem você não tivesse voltado para casa, o que não estaria resolvido financeiramente para você e para sua família? Uhum. Né? Então, quando a gente fala em seguro de vida, ele é uma transferência de risco, né? Então, você está transferindo todo o risco da sua vida para a seguradora, certo? Então, com uma contribuição pequena, com um capital segurado sempre muito maior do que a sua contribuição, Uhum. né? Então, quais são as suas responsabilidades da sua vida, né? E quando a gente fala com o seguro de vida, é uma prova de amor. Não só uma prova de amor, né, para nossa família, como uma prova de amor para nós mesmos, né? Quando eu contratei meu seguro lá atrás, Carol, eu era CLT também. Eu fiz um seguro na época, né? Porque eu tive uma situação dentro da minha família onde se esse meu familiar tivesse um seguro de vida, teria mudado a vida da nossa família inteira, né? E naquele momento, para mim, o seguro só servia se a pessoa morresse. E aí chegou uma amiga minha e falou assim, não, Tati, existem seguros que ele pode proteger em vida ainda também. E na Uhum. época, eu fiz um seguro que eu podia pagar, né? Eu fiz um seguro que eu podia pagar. E depois, né, que eu conheci o que poderia ser o seguro, eu abandonei a minha carreira, né? Trabalhei 10 anos no comércio exterior, abandonei minha carreira para me especializar em seguros de vida, porque eu falei, as pessoas não têm esse modelo porque elas não conhecem. Porque elas não conhecem. E depois que fiz a minha transição de carreira, Carol, esse seguro, ele foi se adequando a quem é a Tati hoje. Então hoje, né, eu tenho uma empresa,
que essa empresa depende 100% de mim, praticamente. Então, se eu não estiver na frente dos meus clientes, eu não gero renda. Então, a minha necessidade mudou. Então, esse seguro ele foi se adequando conforme a minha necessidade. Então, por isso que é importante que você tenha, né, um acompanhamento e que ele seja personalizado justamente para acompanhar todas essas mudanças na nossa vida. E é natural que virão mudanças, né? Eu até falo para meus clientes, quando eu ligo para eles, clientes que de 2, 3 anos, né? Falo, olha, não me venha falar que não mudou nada, hein? Porque vai ficar estranho. A vida, bem que a gente gostaria, né? Mas não é linear, né? E não é linear, não é, vem a vida e faz assim, né? É um, é um sobe e desce danado. É uma montanha-russa que eu gosto de falar. Exato, exatamente. Então a gente tem que pensar que o seguro, ele não é um problema, né? E a gente fala sobre isso, não vai vir uma nuvem preta em cima da nossa cabeça, né? O seguro, ele não atrai coisa ruim, falar sobre isso não atrai coisa ruim. Pelo contrário, né? Ele vai trazer ali um alívio financeiro, né? No momento que você mais precisar. É. E com a reserva é a mesma coisa, né? Tem gente que fala, não pode nem chamar de reserva de emergência, porque vai atrair coisa ruim, tá? Beleza, vamos chamar de reserva financeira, reserva da tranquilidade, já ouvi esse termo também. E assim como o seguro também, é uma ferramenta para que quando os imprevistos acontecerem, você está tranquila financeiramente para isso. Não é aquela coisa de ficar nesse ciclo de ser atraída, né? Eu falo que tem gente que é imã de imprevisto. As próprias pessoas falam, nossa, eu sou um imã de imprevisto, porque todo mês acontece alguma coisa impressionante. Quando eu vou me organizar, né? É porque você Pois tem que é. dar um passo atrás. Não tem que essa de esperar se organizar ou esperar o dinheiro sobrar, né? Na verdade, Porque não existe momento certo, né? O momento certo sempre vai ser agora. Então, muitas vezes a gente fica procrastinando, né? Uma situação que a gente sabe que a gente já deveria ter tomado há muito tempo, mas em algumas situações, infelizmente, a hora que cair essa ficha pode ser tarde, né? Então, a gente sempre tentar aí se antecipar, né, ao que pode vir a acontecer, né? E o seguro de vida, a reserva de emergência está aí para isso, né? Até para que a maioria das pessoas, né, tem o sonho de ter a dependência, né, financeira. Então imagina, né, para pessoas aí que trabalham, que almejam, né, ter uma vida melhor, ter um patrimônio. Se acontecer alguma coisa com você, você tem que dilapidar esse patrimônio, ou pior, né, ter que pedir uma ajuda financeira para os seus familiares, amigos, inclusive. Ainda mais pela internet, né, Carol? A gente vê muita vaquinha online, né? Então, assim, imagina essa situação. Exatamente. Tati, queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? Você sabe que você já é de casa aqui, né? Você já é minha anja da guarda também, com você. E você sempre tem aberto a minha cabeça, né, nesse sentido. E eu aprendo demais com você. Toda vez que eu converso com você, eu aprendo cada vez mais. Ai, obrigada, Carol, pelo convite. Para mim é uma honra, né, participar de lives assim com você. Né? Eu fico muito feliz em saber aí que as pessoas, que a gente, né, a gente faz um trabalho ali de formiguinha, mas que a gente está fazendo o nosso propósito, né, e a nossa parte aí em mudar, né, essa cultura, né, do brasileiro, que muitas vezes a pessoa fala, eu não sei investir é perigoso, ou se eu falar sobre seguro de vida vai atrair isso. Então é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Fico muito feliz aí quando a gente consegue levar essa informação, né, para tantas pessoas. E aí eu coloco também aí o meu Instagram, para o pessoal tiver alguma dúvida, manda lá, manda no direct. Manda no direct aí que as portas estão abertas. Exatamente, igualmente. Se tiver pessoal da Tati aí também, né, precisando de orientação na parte de planejamento financeiro, investimentos, organização financeira também, podem contar comigo. Comecem a me seguir também aqui no Carteira Azul, que estamos juntos. Isso aí. Não procrastinem. Vamos aproveitar que está no início do ano aí, né? E tirar todo aquele plano do papel e botar tudo em prática. Exatamente, é isso aí. Contem com a gente. Tati, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui.
e até a próxima. Até, tchau, tchau.